vídeo, né? Então, pregação oral. O evangelista São Marcos escrevendo a pregação oral de Pedro ali em Roma, a Babilônia, em 1 Pedro 5,13. E ele foi enviado ao Egito e pregava lá nas comunidades que surgiu também fundamento dos apóstolos, em sintonia com a sede, em sintonia com o pastoreio, quem diz é a patrística, e anunciava o evangelho escrito por ele mesmo nas comunidades. Que interessante. Claro que vocês não vão acreditar, porque vocês não é a igreja de Cristo, vocês é a igreja de homens, tanto que tem mais de 50 milhões de denominações. Cada dia surge uma nova. Porque não tem unidade, não tem pastoreio. Eu vou começar aqui lendo Mateus 8,14, que aqui diz o seguinte: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Olha, esse texto aqui me mostra claramente que Pedro não era papa, por quê? Porque ele era casado, né? Ele tinha sogra, se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Então ele era casado, ele não poderia ser papa, né? Então agora, não era papa. Na história da igreja não existiu algum papa que foi casado? Existiram alguns, então esse argumento... mas contra a vontade da igreja. Ah, é? Contra a vontade. Tá entendendo? Ó, contra a vontade da igreja, que significa que é padre, ou então papa herege, que não tem o fundamento dos apóstolos. Então também Pedro era casado, ali Pedro abandonou tudo para seguir o ministério apostolado, para ser o pastor, para cuidar o rebanho, para cuidar das ovelhas, como vai dizer João 21, do 15 17. E se você catar Mateus 19, 27, abandonamos tudo, Senhor, o que resta para nós? Quando Jesus conta fala para aquele jovem rico ali que quer me seguir, conhece os mandamentos? Então doa tudo aos pobres, vem e me segue. Interessante, Pedro ficou escandalizado. Senhor, abandonamos tudo para te seguir, o que resta para nós agora? Quer dizer o quê? Ele abandonou tudo para seguir o ministério apostolado. Tanto que os apóstolos ali, 2, quando desceu parar, que você não vê mais a esposa e a sogra e tal, etc. Não, porque Pedro abandonou tudo. Quando Pedro foi pregado de ponta cabeça lá em Roma, cadê a esposa? Cadê a sogra? Cadê a família? Não tem. Que Pedro abandonou tudo. Como os outros demais apóstolos. Vai dizer lá no começo do Evangelhos. Entendeu? Não quero distorcer. Esses caras de se auto-uge professor, se auto-uge arqueólogo, historiador, estudante, mas não entende a escritura, distorce a escritura. Que vantagem tem nisso de fazer teologia e filosofia para distorcer a escritura, para não acreditar na profecia da escritura? Interessante. Da igreja. E agora eu vou continuar analisando outros textos aqui, ó. Por exemplo, aqui em Mateus 16, 19, diz que as chaves do reino dos céus são dadas para Pedro. Só que, na verdade, se você ler Mateus 18, 15 em diante, né, você percebe que não foi apenas Pedro que recebeu esta autoridade de Cristo. Engraçado, você distorce a manobra desses caras com a própria pregação dele. Eles leem de um jeito e explicam de outro jeito. A revelação de ligar e desligar é só um homem que pode ter essa chave de ligar e desligar. Ali está falando em Mateus ali, 18, 17, diante de 15 a 18, é de ligar o quê? De concordância. E também se você catar 17, se não ouvir e recusar ouvir a igreja, seja pagão. Então o foco é a igreja. A verdade é a igreja. Tanto de perdoar, e tanto de reter, e tanto de reconciliar. Olha só o texto, como ele vai distorcer melancoliosamente. Olha o que diz aqui, por exemplo, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, Jesus deu a mesma autoridade para os outros apóstolos. Cristo está dizendo o seguinte... Você leu isso no velho, no texto ou adventista? Mentira, ó. 18, ó. 18. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligares sobre a terra será ligado no céu. E tudo o que desligares sobre a terra será desligado no céu. Mas e o 17? Se recusar ouvir, dizer à igreja. E se recusar também a igreja, seja ele para ti como pagão publicano. Agora, e o 15? Ali de 15 está falando que fundamento é. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreenda-o. Entre ti, ele somente te ouvirá, terá ganho teu irmão.
Se não te escutar, toma consigo duas pessoas, a fim de que todas as questões se resolvam para decisão de duas ou três pessoas. Quer dizer o quê? Ó? Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreenda-o. Entre ti e ele somente te ouvirá, terá ganho teu irmão. Olha só que interessante. Não é desligar de acordo com a profecia em Mateus aqui 16, 19. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Quer dizer o quê, cara? Olha só a malícia, a manobra. Então, fosse então, todas as igrejas que vêm de homens têm esse fundamento. A Universal tem esse fundamento, a Assembleia tem esse fundamento, a sua igreja adventista tem esse fundamento de ligar. Não, só teve um fundamento, só teve a revelação a um. Se tivesse os 12 ali, os 11, tivesse essa revelação, e o povo também, que não sabia quem era Jesus, não foi João Batista, ou Elias, ou Jeremias, do Cristo, se todos tivessem essa revelação, aí sim vocês estaria certo de ter a chave, todo mundo ter essa chave de ligar. Não, mas a profecia só foi a um, o pastoreio só foi a um, por isso que a igreja ela é una, santa, irrepreensível. Efésios 5:27. É um só corpo, é uma só fé, é um só batismo. Efésios 4:5. Porque essa igreja tem a cabeça. Cristo é a cabeça, Cristo ele é o esposo e a igreja é a esposa. Um corpo místico que está em sintonia com a cabeça e com os membros, principalmente aquele que tem a chave de ligar e desligar. Aqui está falando de concordância, de pecado. E também se ouvir a igreja, seja pagão ou então publicano. Então, se você recusar a verdade da igreja, você é um pagão e um publicano. Olha só que interessante. Se você for seguir fundamento de homens, essas igrejas de homens, você já está fora da verdade, fora do fundamento da igreja. Então, é um pagão, é um publicano, porque não acreditou na voz da igreja, do corpo místico de Cristo, em sintonia com o esposo, com a cabeça, que é Cristo. Essa é a resposta. Essa é a verdadeira interpretação. Que Pedro e os demais apóstolos têm autoridade através da pregação do evangelho de levar pessoas para o céu ou tirá-las do céu definitivamente se elas não quiserem aceitar a Cristo. Então não foi apenas Pedro que recebeu esta autoridade. E outro ponto que vale a pena analisar é o seguinte: quando Cristo fala para Pedro assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, são duas palavras gregas diferentes ali no original. Ali Cristo usa a palavra Petros e a palavra Petra. O que isso quer dizer? Quando Cristo fala assim, tu és Pedro, ele usa a palavra Petros. Aí quando ele fala assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra já é outra, é Petra. Ou seja, Cristo está se referindo a duas pessoas diferentes no mesmo texto. Então Cristo está dizendo, sim, tu és Pedro. Duas pessoas referindo ao mesmo texto. Por quê? Cristo ele é a pedra que edificou essa igreja, a pedra angular é Cristo, e a pedra que fundou a igreja é Cristo. A pedra universal, a pedra angular é Cristo, que fundou essa igreja. E para edificar esse corpo místico, que é a sua esposa, Pedro, ele é a pedra para edificar essa igreja e os apóstolos. E tanto que Cristo mudou o nome de Pedro, não é mais Pedro, é Cefa, em João 1,42. Cefa. Tanto que em Gálatas 2,9, quando o apóstolo Paulo vai lá em Jerusalém reconhecer sua graça, está ali João e Cefa, ou Tiago e Cefa e João. Só que interessante. Então, Cristo ele é a pedra universal que liga, que é o fundamento também. E os apóstolos que vai edificar esse corpo místico, que é a igreja, que eles são a pedras viva, que vai edificar esse edifício e oferecer sacrifício. E oferecer sacrifício, que é a atualização do sacrifício de Cristo, como vai dizer em Jeremias 33:17. Entendeu? Sobre essa pedra vai estar o fundamento. O que é fundamento? O fundamento é Cristo, e o fundamento quem é? Os sacerdotes santos, de acordo lá com o Velho Testamento. A mais faltará sacerdote para oferecer cotidiano sacrifício. Jeremias 33:17-18. Que é Pedro, que tem a chave de ligar e desligar. Que interessante. Por isso que Pedro ele é a pedra. Não pedra de fundar a igreja.
Quem já está fundada a igreja, quem fundou a igreja é o próprio Cristo, a pedra de edificar, como vai dizer lá em 2 Pedro, ou 1 Pedro 2. Olha só que interessante. Ó. Eles usam esse texto aqui também para tentar distorcer, mas não tem como. Olha só, 2. Aqui é 4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, e quais outras pedras vivas vos também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradável a Deus, por Jesus Cristo. Quer dizer, então Cristo ele é a pedra. Por que aqui está falando que tem outras pedras espirituais que vai edificar esse edifício? Quem está referindo? Quem está referindo? Só você catar Mateus 16 ali e meditar nesse versículo. Tanto quem pregou, Atos Apóstolos 1, Atos Apóstolos 2, 14. Ali Judas se extraviou, teve um cursilho de 120 pessoas. A voz principal de quem? Essa pedra que vai edificar esse edifício. Quem é? Pedro. Para excomungar em Atos Apóstolos 8, ali 20, 21, excomungou aquele Simão Mago. Interessante. Desceu o Espírito Santo ali para acreditar não pública. Quem foi cheio primeiro para pregar a palavra, proclamar, anunciar a pessoa de Jesus, o Evangelho? Pedro, que é Cefa, que é a pedra que vai edificar esse edifício. Que edifício? É a esposa de Cristo. Cristo fundou a igreja lá na cruz, e essa igreja que se tornou por causa do alto, por causa do Espírito Santo, tem que se tornar pública. Mas como? Tem que se tornar conhecida. Mas como? Com a pregação oral dos apóstolos. Primeiramente tem que ser pregada, é o porta-voz, é o pastor. Sempre entender esse texto adventista. Simples. Pedro, tu és Petros. Petros quer dizer um pedregulho, um pedacinho de uma rocha. Tu és Pedro. Agora, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu mesmo, Cristo, edificaria. Engraçado, essa profecia aí, tu és Pedro, tu é Petros no grego, né? Pedrinhas. Quem são essas pedrinhas? São os sacerdotes que vão edificar esse corpo místico. A pedra é Cristo, a rocha que fundou a igreja é Cristo. E a pedra, a Petros, que são pedrinhas, que no grego, no hebraico, né? Que vai edificar esse edifício que são a igreja. Como eu acabei de citar aqui. 1 Pedro 2, 4 em diante. E você quer ver uma evidência de que Pedro não era a pedra principal da igreja? O próprio Pedro diz isso. Claro que Pedro vai falar, ele é obediente à igreja, ele é obediente ao seu mestre. A pedra angular, a pedra central do fundamento e do fundador e do fundamento é Cristo. Pedro reconhece isso, mas do fundamento de edificar é Pedro. Tanto que reconhece isso que nem é Pedro. É Cristo que reconhece quando dá a profecia a Pedro. Tu és Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, o meu corpo místico. E te darei a chave de ligar e desligar. Interessante. Pedro 2, né? Capítulo 5. Capítulo 2, verso 5. Tá vendo como ele cata versículo circulado? Também vós, Do seu agrado? pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora olha o que ele fala de Cristo. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pedro disse... Então, Mateus, ou Lucas 10, 16, Jesus fala, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quer dizer o quê? Cristo enviou quem? Fundou a igreja, aonde? Lá na cruz, aqui ó. A cruz foi fundada a igreja, gerada lá com sangue e Nossa Senhora do lado. A espada transpassando a sua alma, também com a redentora da graça, do fundamento, que ela se deixou tomar o sacrário vivo no seu ventre. Interessante, ó. É aqui que foi gerada a igreja. É aqui que é purificado, como vai dizer lá em João 19:34. Ou então em Efésios 5, 25 até o 27. Lá na cruz.
lá na cruz, que foi gerada a igreja, que foi gerada a verdade, que foi gerada a salvação, que foi gerada a redenção, que foi ali a igreja. Olha só que interessante. Cristo fundou a igreja, ó, igreja na cruz. E essa igreja tem um corpo místico que tem que ser edificada. Membros são os apóstolos, que estão estagnada naquela fé, naquela doutrina, naquele pastoreio, unido junto com aquele Espírito Santo, que é um só Espírito Santo, para edificar essa igreja. Como vai edificar essa igreja? Pedro vai para um lado, João vai para outro lado, Timóteo vai para outro lado, vai anunciar em 4 cantos para edificar esse corpo místico. Aí vai surgindo o quê? As comunidades. Depois, o último menor dos apóstolos, o apóstolo Paulo se converte, que perseguia essa igreja, menor dos apóstolos de todos, em 1 Coríntios 15 ali, vai fundar as igrejas, a comunidade dos Gálatas, a comunidade de Coríntios, a comunidade de Efésio. Aí vai. Em sintonia com a cabeça e com o corpo místico e com o pastor universal, que é Pedro. É assim que surgiu essa igreja, essa unidade lá na cruz. E tanto se você catar o versículo 2 Pedro, você citou, é 1 Pedro 2, 5, procura meditar o 3 e o 4. Aí você vai ver do que o texto está falando. A revelação, a profecia. Tanto está engrandecendo o fundador da igreja e engrandecendo os que edificaram essa igreja. Por isso que ela é lá da origem do fundamento dos apóstolos. Não é a igreja que surgiu do século XIX por revelações fajudas, que nada deu certo as profecias. Que interessante. Efésios. Aqui, ó. 2, 20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. Então, quer dizer o quê? A pedra angular é Cristo e o fundamento dessa pedra, que é angular, são os seus discípulos, são os seus apóstolos. Porque alguém tem que edificar essa igreja. Alguém tem que pregar o evangelho. Alguém tem que tornar esse corpo místico público. O Espírito Santo fez esse corpo ficar público, a igreja ficar pública, mas alguém tem que pregar, alguém tem que anunciar. Pedro, Atos Apóstolos 2, 14, Atos Apóstolos 3, Atos Apóstolos 4, e vai indo. Interessante. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Essa é a resposta contra essas pregações distorcidas aí. Que a nossa missão é essa. Defender a igreja. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.